Olá a todos e todas. Eu sou o professor Jorge Coutinho, sou professor da área de política no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense do Campus dos Goytacazes. Também sou o subchefe do Departamento de Ciências Sociais e é com muito orgulho que nós estamos aqui hoje nessa apresentação, que é uma atividade livre do curso de graduação em Ciências Sociais, modalidade bacharelado e licenciatura. Nessa atividade aqui, justamente, nós vamos discutir a sociologia da socióloga ou da proto-socióloga ou da fundadora, uma das fundadoras da sociologia, que é a Harriet Martineau. Para essa atividade livre de hoje, nós estamos recebendo uma convidada especial, que é a professora Fernanda Alcântara. A Fernanda Alcântara é professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas, porém, ela trabalha no campus de Governador Valadares. Tá? A Fernanda é advogada, é socióloga também, é mestre e doutora em sociologia. Ela tem uma vida bastante ativa. Acho que talvez eu posso dizer que a Fernanda é uma associativista por excelência, digamos assim, né? Ela tem uma atuação bastante ativa na Sociedade Brasileira de Sociologia e também ela se associou à Martineau Society, né, na Inglaterra, né? A Fernanda, dentre artigos e capítulos de livro e outras intervenções, é autora, inclusive eu estou até considerando também essa atividade aqui como uma forma de apresentar os livros que ela tem organizado e publicado, né, para o nosso público do Norte Fluminense. Ela publicou em 2020 a segunda edição, né, dos clássicos no cotidiano, que é já passei também aqui uma leitura, é um material muito interessante, atraente, de discussão, de divulgação da teoria clássica no âmbito da sociologia. E a Fernanda, que também, além de tudo que eu já disse, se arrisca na arte da tradução, ela publicou no ano passado, né, pela editora própria Fernanda Alcântara, né, a tradução uma tradução muito bem cuidada, inclusive, da Harriet Martineau, o Como Observar Morais e Costumes, né, que é um trabalho lançado pela autora inglesa no ano de 1838, que ganhou aí, a Fernanda depois pode até me corrigir, eu acho que é a primeira tradução em língua portuguesa, né, do How to Observe, né, que é um trabalho bastante instigante, interessante, que a gente vai poder conversar um pouco, tanto sobre a própria Martineau, quanto esse trabalho em especial. Bom, a gente vai fazer uma primeira rodada com a exposição da própria Fernanda, né, sobre esses tópicos que a gente conversou aqui, um pouco de teoria sociológica, um pouco desse trabalho que ela fez, né, traduzindo, né, e apresentando, divulgando a Harriet Martineau, e vamos fazer uma conversa livre, né, nessa tarde que, bom, eu não sei se todo mundo está em campus, mas essa tarde calorenta, campista. Mas, Fernanda, é um prazer te receber, né? Eu agradeço, inclusive, ter topado fazer essa atividade em nome das coordenações de Ciências Sociais e também no nome do nosso departamento. É um prazer te receber no primeiro momento remotamente aqui na UF Campus, mas, claro, é bom saber que as portas estão abertas para algum momento também futuro de atividade presencial aqui. Bom, sem mais delongas, vamos passar então a palavra à professora Fernanda Alcântara. Obrigada, Jorge. Bom, eu
Acho que o Jorge já fez uma série de provocações na minha apresentação, né? Vou ter que começar por elas depois. Eu queria justificar que ele me apresentou primeiro como advogada, mas eu me tornei advogada depois do doutorado, viu, gente? Então, essa ordem dos fatores vai alterar lá o resultado, com certeza. E por que eu estou falando isso? Porque eu sou uma advogada que tinha uma formação de graduação, mestrado, doutorado em sociologia, então eu via o direito de uma forma sociológica, o que é muito diferente se eu talvez tivesse começado a minha formação pelo direito e depois me apropriado no que coubesse, no que interessasse, né, pela sociologia. Isso é uma questão interessante, pelo menos para mim, porque eu nunca tive a oportunidade de dar aula para ciências sociais. Então, minha carreira inteira, 20 anos de docência no ensino superior, né? Eu dou aula desde os 21. Eu sempre trabalhei com cursos fora das ciências sociais. E ao trabalhar com cursos fora das ciências sociais, a gente também tem uma série de limitações sobre como apresentar a teoria sociológica, porque a teoria sociológica é só mais uma coisa na formação, né? É um elemento, geralmente é só introdução à sociologia ou a chamada sociologia geral. Eu não sei como é que vocês costumam chamar aí. E também alguma especialidade nos cursos, né? Então, a sociologia do direito, algumas vezes chamada de sociologia jurídica, né? A sociologia da comunicação, enfim. Isso talvez explique, em parte também, como a discussão sobre o ensino de sociologia entra na minha vida, né? Então, aí, como o Jorge falou sobre o meu livro Os Clássicos no Cotidiano, ele é um produto da docência. Porque quando a gente faz o mestrado, o doutorado, a graduação em ciências sociais, e no meu caso eu caí no mestrado, eu já caí na graduação, porque queria ficar perto de casa, em Minas, né, no leste de Minas. Então precisava de uma desculpa para vir do Rio, eu fiz mestrado e doutorado no IUPERJ, no Rio. Né? Então eu precisava de uma desculpa para vir toda semana para Minas, e aí resolvi começar a dar aula. Eu achava que só o mestrado era suficiente para que eu pudesse compor aulas, né? E aí eu descobri da pior forma possível que não era bem assim. Primeiro, porque se eu talvez estivesse dando aula para o curso de Ciências Sociais, onde você tem Sociologia 1, Sociologia 2, Sociologia 3, até a 10ª, né? Ciência Política também, Antropologia, as pessoas estavam mais afeitas à discussão, ou mais interessadas, supostamente, na discussão que eu estava fazendo, numa discussão mais densa. Mas como eu sempre dava aula para cursos que tinham a sociologia apenas como algo residual, então aquelas 60, 120 horas, 80 horas tinham que ser pensadas especificamente para caber naquela disciplina, né, de modo a ser aproveitada e contribuir para a formação daqueles alunos, ainda que o curso deles tivesse um escopo bastante distinto de ciências sociais. Então, essa é uma justificativa. E a outra questão é relativa à questão que o Jorge citou sobre a tradução, então eu vou fazer aqui um aposto, né? A tradução também veio como uma necessidade. Eu faço parte de um movimento que tem questionado fortemente a ausência das clássicas, das mulheres clássicas na teoria sociológica e nas ciências sociais. E nós vamos comemorar 200 anos de sociologia em 2030. Por isso que, junto com a SBS, né, eu propus o projeto, a professora Júlia da Mata também, nós somos coordenadoras do GT19 da SBS, né, foi o primeiro ano dele na última edição da SBS, e agora se juntou a nós a professora Eliane Debia, da Universidade de Buenos Aires, que é uma grande amiga, uma pesquisadora também dessa área, que tem contribuído muito para essas discussões. Então, tudo está emaranhado, parece até um discurso weberiano, né, osmeliano, tudo está emaranhado e acaba puxando novas ações, né, que vão sendo incorporadas. A tradução chega, então, com essa necessidade de divulgação, já que, principalmente, o público de graduação no Brasil, a gente considera apenas como língua irmã o espanhol. Eu não sei como é que é a postura da instituição de vocês, né, com relação a isso,
Mas o fato da gente não poder ler em outras línguas na graduação, ou de ter pouco tempo no mestrado e no doutorado para ter acesso a maior quantidade de obras, né, e ficar um pouco restrito, isso acaba impedindo a entrada de alguns autores. Então, existe uma discussão que acontece, eu acho que pouco, e que a gente precisa trabalhar mais, que é a das escolhas editoriais. As escolhas editoriais, ainda que elas sejam editoras cults, editoras, né, renomadas, as escolhas editoriais são comerciais, tem um público cativo. Nós temos uma grande editora no Brasil que ela tem investido fortemente em leituras marxistas apenas, né? E ela tem se consolidado cada vez mais, ela está nessa direção, né? Não é apenas uma questão de interesse pelas obras também, mas de identidade, né? Do interesse comercial, porque vocês vão perceber que é um público que compra bastante também esse tipo de livro. Então, existe essa barreira que aí sim é oportunizada por o lado mais advogada, que é o de não querer mais ceder direitos autorais para editoras, já que no Brasil a gente recebe uma cota baixíssima de livro e as impressões continuam ad eterno. Então, foi sempre nesse questionamento de tentar aplicar na prática, na vida, o que eu estudo e o que eu falo para os meus alunos, que aparece, que é um espaço na legislação brasileira, que é a edição pessoa física. Eu e Jorge somos professores de dedicação exclusiva, né, da rede federal, então nós não realizamos nenhum trabalho que seja concorrente, né, da nossa atividade. Mas nós temos direito, segundo a legislação que regula a nossa carreira, a oferir direitos autorais. Então, por isso, o fato de ter não PJ, não a pessoa jurídica, mas o reconhecimento como pessoa física, eu acho que é importante para manter os direitos autorais, né? Então, são só essas questões que eu queria fazer um parêntese aqui para explicar, para me apresentar para vocês. Eu queria agradecer muito, Jorge, por ter me convidado. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar conversando com vocês. Infelizmente, eu não conheço o campus de vocês, né? Eu ficava no Rio, chegava no Botafogo e voltava para Minas, vai e volta, mas conheço muita gente daí, muitos professores bacanas com quem eu tenho conversado bastante e admirado muito o trabalho, então agradeço também o departamento, os cursos, né, as coordenações de curso, porque é uma oportunidade que eu acho muito valiosa de estar entendendo como é que vocês percebem também, através dos programas, da instituição e dos alunos, do próprio movimento estudantil, a conformação do curso, né, que é uma questão, e apresentar para vocês essa discussão que eu tenho feito, mas não sozinha, junto com várias outras professoras que são também pesquisadoras, né? O nosso grupo hoje reúne professoras de vários países, é um grupo que eu comecei convidando pessoas que eu sabia que estavam trabalhando o tema, né, no Brasil, e aí foi chegando gente, então hoje tem gente, inclusive, da UF, tem gente da Argentina, do México, da Espanha, né, de várias instituições brasileiras, Norte, Nordeste também, e que a gente troca informações sobre a institucionalização e o reconhecimento das mulheres dentro da teoria sociológica, e isso transborda para a antropologia e para a ciência política também, mas o centro, o foco, tem sido as teóricas não reconhecidas dentro da teoria sociológica, né? Esse grupo, ele é um grupo de contato, então não é um grupo institucionalizado. Através dele, que é uma rede, né, a gente acaba realizando várias parcerias, eventos, divulgação de obras, enfim. Bom, a conversa de hoje, então, sobre Hersch Martineau. Vou começar por aí. Quando o Jorge citou o Livros Clássicos no Cotidiano, vocês vão ver lá que lá só tem os homens, né? Como ele foi uma resposta, foi um pedido, a encomenda da editora, inclusive, né? Eu queria escrever para os meus alunos, achava que os livros disponíveis naquela época, 20 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, ou eram só voltados para ciências sociais, então eram livros densos, e aí eu posso citar, por exemplo, o do Arrum, né? Que são livros que só o estudante de ciências sociais, que vai ter 1, 2, 3 semestres,
vai ter tempo para lê-lo. Eu não posso usar esse livro, embora até gostaria, né? Numa introdução, num curso de direito ou numa disciplina que é a única de sociologia e que vai ser a sociologia geral daquele curso, né? Mesmo porque vou levantar uma questão aqui para vocês, depois, por favor, se puderem no chat dizer de qual curso, né? Qual curso vocês estão fazendo, isso ajudaria até nesse diálogo. Vejam bem, a gente costuma confundir no Brasil a disciplina Introdução à Sociologia com a disciplina História de Sociologia. Então, formalmente, a gente não tem no Brasil, pelo menos eu desconheço, né? Se houver aí, me contem, uma disciplina História da Sociologia. O que a gente tem? A gente tem Sociologia 1, Sociologia 2, Sociologia 3, Sociologia 4, Sociologia 5, que é uma sequência temporal, praticamente, quando não se volta apenas para os canonizados, né? Nós vamos poder discutir isso aqui, que se sobrepõe, ou pelo menos dá a entender de que está falando de uma história da sociologia, mas recebe o nome de introdução à sociologia, né? Quando é para outros cursos. Então, é um resumo do que é dado nas muitas sociologias que o aluno de ciências sociais faz. Bom, isso tem implicações seríssimas, porque a gente começa a ver autores e não temas ou conceitos, né? A gente fica estudando a história de autores, como ela é dada hoje. Bom, se isso foi, né, uma demanda, né, que era um interesse meu, um interesse da editora, e aí tinha o escopo e tinha um tamanho específico, né, eu pude modificar isso nessa segunda edição que Jorge apresentou, ampliando e entrando mais nos teóricos. Não quer dizer que sejam os únicos, e nem quer dizer que sejam os melhores, né? Mas são aqueles que são utilizados recorrentemente nos programas. E a gente tem que lidar com esses programas já institucionalizados e, ao mesmo tempo, propor reformas a eles, né? A gente não pode achar que a sociologia, que se diz tão crítica, deva ser dogmatizada, né? Que ela deva se estruturar a partir de pilares que não podem ser sequer questionáveis. Eu acho que não tem nada mais contrário à sociologia do que isso. Então, é necessário que a gente comece, para a gente discutir as clássicas e discutir outros teóricos, como esse curso de extensão, que é um curso remoto, que acontece sempre às sextas-feiras, de 2 até às 4, vocês podem se inscrever. A inscrição é feita no Even, no meu Instagram tem lá o endereço, né? Para vocês copiarem, eu posso colocar aqui no chat também. É gratuito, já passou o módulo 1, módulo 2, nós estamos no módulo 3, parte 1. Então, é um curso muito longo, é um curso para contar, ampliar a ideia de que quem contribuiu para a sociologia não é um grupo tão restrito como o que a gente tem agora. Quem produziu sociologia não é um grupo tão restrito quanto o que a gente tem agora, né? Mas no curso de 200 anos de sociologia, a gente está preocupado em resgatar nomes e documentar, né, historicizar essa história, esses 200 anos de história, nas suas várias vertentes. E aí independe para a gente qual seja o teor da obra ou qual seja o recorte, né, se é homem ou não. Já no GT, já no Grupo Clássicas, nas traduções que eu tenho feito, né, o meu interesse é particularmente a Harriet Martineau, mas eu tenho me dedicado também à leitura da Jane Addams, da Beatriz Potter Webb, que dialogam diretamente com os meus temas de pesquisa, então política pública, economia solidária e fundação da sociologia, por isso a Harriet Martineau, mas também a Marianne Weber, que saiu um belíssimo livro agora, né, daquele evento da SPS, a Flora Tristan, né, Rosa Luxemburgo. Então, as mulheres na sociologia, sua contribuição. Pensar essas mulheres, então, significa que a gente tem que entender que a história da sociologia, tal como é contada para a gente, ela, de certo modo, ignora o século XIX. Isso aí é a primeira coisa, né? A gente fala que a fundação da sociologia aconteceu no século XX.
Então, essa coisa da datação não é uma negligência com relação à história. Pelo contrário, é um elogio à história e às fontes históricas para demonstrar que a gente tinha quase um século andado quando começa-se a institucionalizar a disciplina. E aí eu sempre bato nessa tecla, vou insistir aqui também, uma coisa é a criação da sociologia, outra coisa é a institucionalização da ciência sociologia. E outra coisa muito diferente que vai acontecer com Durkheim em diante, aliás, o Latouré faz isso um pouquinho antes do Durkheim. Ele é que foi o primeiro professor de sociologia que se tem notícia, né? E não o Durkheim, mas é outra mentira que a gente conta. O Durkheim vai institucionalizar a disciplina. Então, são coisas muito diferentes e a gente coloca tudo no mesmo bolo, no mesmo balaio e acha, por isso faz confusão, né? E acha que está tudo certo. Bom, por que isso é importante? Porque, olha só, se eu perguntar para vocês como é que a história da sociologia é contada para vocês, fatalmente lá na introdução, vocês vão me dizer assim, quem fundou a sociologia foi o Comte, não foi isso? Tá, e depois, o que aconteceu? Depois vem o Marx. Mas o Marx, nossa, o Marx vem bem depois do Comte, né? Marx nasceu em 18, o Comte nasce no século 18, a produção do Marx já é... A gente fala o Marx jovem, né? Mas a gente concentra mais nas obras dele adulto. Então, olha só, quando a gente pula daí, a gente já chega lá na última década do século XIX. Vê esse lapso temporal, não tinha sociologia, não? Não estava acontecendo nada de sociologia aí. Então, essa é a primeira discussão. Tinha muita gente produzindo, mas é muita gente. Gamplowitz, Stein, Spencer, Gabriel Tarde, Pareto depois, né? O Zimmel, Jane Addams, Ana Julia Cooper, quem mais? A própria Beatriz Potter Weber, que eu citei aqui, a Flora Tristan, o Tocqueville, que a gente considera como uma sociologia política, né? Dentro da sociologia, é resgatado, inclusive, pelo Barron, né? Vários teóricos estavam aí, estavam produzindo e produzindo muito sobre sociologia. Professora, mas eles chamavam de sociologia? Sim, eles chamavam de sociologia. Agora, espera lá, a gente vai usar uma regra diferente se a gente for alegar que uma determinada obra é sociológica. Como é que nós vamos fazer com o Weber, então? Como é que nós vamos fazer com Marx? Porque, né? Então, o que eles produziam era sociologia, precisa deles se nomearem, o Weber só tardiamente é que vai fazer isso. O Marx, como é que ele se apresenta com relação à teoria sociológica? E nós não nos apropriamos. O Wright Mills falava sobre isso, que não precisava da obra, vinha o título, né, carregado, sociologia, para ser considerada como tal. Era o espírito da obra, era a composição da obra. Então, cuidado para a gente não ter duas medidas também nessa análise. Mas todos esses teóricos estavam produzindo uma teoria social, alguns declaradamente, estampadamente, a sociologia, no nome dos livros deles vinham escrito, né, como o caso do Gamplowitz, vinha escrito sociologia, referência direta a ela, mas nem a sociologia nasce com esse nome, né? Ela demora 15 anos para receber esse nome depois de enunciada. E uma outra coisa, a Jorge usou dois termos na hora que começou a apresentação, proto-sociologia e pioneira, né? Só faltou ele citar reformadora. Eu vou continuar insistindo nisso, que é o fato de que a gente só chama de pioneira aquele que está fora. Então, é uma forma de você desqualificar, de você falar assim, você não é do clube, cara, você está fora, você está preparando o terreno para eu chegar. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o termo, que é muito comum, por isso que o Jorge citou, porque todo mundo usa isso e não problematiza isso, né? E aí a pergunta, vou responder ela, porque eu acho que isso é muito importante. E a proto significa também que é o projeto que antecede, né? Não é a sociologia em si. A gente também precisa fazer uma separação aí entre o que é pensamento social, porque tem muita coisa que é pensamento social, não é teoria sociológica, e a teoria sociológica propriamente dita. Acho que não seria o caso a gente debater isso aqui agora, mas assim, a professora Verônica é até da UF, né?
E ela lançou um livro muito importante com teóricas do pensamento social, né? Vocês chegaram a ver as clássicas do pensamento social. Então, o nome do livro não é à toa, né? Não é por acaso que recebe esse nome, porque não, Verônica Toches da Flon, junto com a Bila Sorge. É um livro que eu recomendo que vocês comprem, né? Saiu pela Record. E que ela trabalha as clássicas já de um tempo, tem um trabalho muito interessante, tem alguns artigos publicados sobre Bila é feminista, né? Então, chamando atenção para isso, porque nós vamos ter algumas teóricas, e aí falando propriamente das teóricas, né, que produzem pensamento social e outras que estão produzindo ali uma teoria sociológica. Então, isso é uma questão que é cara para a academia. Se vocês chegarem na Ampox, vai ter o grupo de pensamento social e vai ter o grupo de teoria sociológica, né? Por mais que a gente, às vezes, algumas pessoas acham não adequada essa separação, mas ela existe, e essa classificação, ela aparece, inclusive, quanto à produção desses teóricos. Bom, a questão que me interessa aqui é chamar a atenção para Martinot, porque é a área onde eu tenho atuado mais, feito mais pesquisas, e estou envidando esforços para traduzir toda a coleção dela, né? Como o Jorge falou, é isso mesmo, é a primeira tradução em português, né? E não é um esforço que é rápido também, né? A gente vê a aceitação é muito grande. Esses dias eu recebi um e-mail da Universidade de Coimbra agradecendo a tradução, já constava no acervo deles, fiquei muito feliz da notícia, né? Porque Portugal talvez não tenha a mesma dificuldade, já são habituados os alunos desde sempre a ler fluentemente o inglês, né? Não dá para a gente, na escola pública, então não dá para a gente pensar essa mesma facilidade com o nosso público na graduação, né, gente? Acho que vai ter aí diferenças entre instituições, mas pelo menos não é o meu caso com os meus alunos, eu não posso nem sonhar em cobrar. Bom, então a tradução vem apenas como facilitador e eu queria apresentar a Martinot para vocês. A Martinot, ela, ao contrário do que se fala, né, a Martinot está na Grã-Bretanha, ela vai fazer várias viagens, ela era uma pesquisadora de campo, ela ganha vários rótulos, a Henry O'Connell mesmo cita ela num artigo como não fundadora da sociologia, mas ela não, um artigo que foi traduzido para o Brasil, mas ela não argumenta nada, ela só diz, Martinot produziu muito, era jornalista, era isso, era aquilo, economista política e tal, mas ela não era socióloga, e não traz nenhum argumento. Olha, Henry O'Connell, que a vida inteira estudou gênero, que discute teoria sociológica, que bate no cânone, que vai discutir uma epistemologia do sul global e tal, falando isso. Aí você vai na bibliografia, não tem nada de referência a Martinot. Suponho que não leu. Leu uma comentadora que fala isso, né? Isso não é adequado, né? A gente precisa conhecer a obra, a gente precisa ler, entender aquele contexto e verificar qual é a contribuição de fato desses teóricos. Muitos teóricos das ciências sociais, vou citar aqui o Michael Hill, a Mary Jo Digan, a Susan Dreller, todos eles, né, a Gabi Weiner, vários outros vão falar categoricamente, né? A Martinot é a fundadora da sociologia e a gente tem como demonstrar isso através das obras publicadas. Ela foi muito reconhecida, ela vendia muitos livros, né? Ela tinha tiragens altíssimas e era muito conhecida no mundo inteiro. Vocês vão falar, mas e o Comte? Bom, o Comte, nessa mesma época, década de 30, 1830, o Comte estava lançando a ideia da física social. A Martinot, nesse período, até 32, ela estava se dedicando à economia política. Então, ela lança uma série de novelas de economia política, acreditando que ela tinha que explicar os princípios da economia política para a população. E que isso tinha que ser feito de forma democrática, acessível, porque não adiantava uma elite ter acesso ao conhecimento, né? As pessoas tinham que entender dos princípios de economia política para que a sociedade mudasse. Depois desse período é que ela investe no que ela vai chamar de ciência da sociedade. Então, a primeira publicação que a gente tem dessa ciência da sociedade da Martinot, que mais tarde ela vai denominar como sociologia, quando o nome sociologia já está popularizado,
não apenas pelo Comte, né? A Martineau vai lá no Society in America, que é o primeiro livro que ela vai, grande livro, né, grande obra que ela vai lançar depois de uma visita aos Estados Unidos, vai ser em 1837. Então, um intervalo muito curto entre o lançamento do curso de Filosofia Positiva pelo Auguste Comte do conceito de física social, que ele realmente abre o livro, se vocês pegarem os 6 volumes, ele abre o livro falando da necessidade de uma física social. E aí eu acho que só no 4º volume é que ele destrincha, né? No blog eu até coloquei lá todos os volumes originais, porque tem gente que faz investimento nesse tipo de pesquisa, né? É importante ter acesso aos originais. E a Martineau, sem ter notícia do Comte, sem ter referência ao Comte, porque ela só vai ler o Comte, ao longo da vida, ela vai contar depois que ela sabia que tinha um positivista, enfim, lá na França. Inclusive, é ela quem vai abrir as portas do mundo para o Comte. É ela quem traduz o curso de filosofia positivista do Comte para o inglês. E aí sim ele ganha, né, maior repercussão, a tal ponto que o Comte pede para retraduzir a obra que a Martineau traduziu e condensou, porque era muito longa, para o francês, né? Que ele achou que a obra ficou melhor. Bom, a Martineau, então, está produzindo Ciência da Sociedade, não como reformadora, que aí é uma tática usada de dizer que as mulheres eram reformadoras, ou seja, de novo, menosprezando o trabalho das mulheres como não teóricas. O Comte, sim, o Comte escreve reorganizar a sociedade. Ele está falando de uma teoria, não uma teoria fundada em pesquisa, né? Ele está fazendo uma análise teórica de como a sociedade se encontra no momento de crise, como é que era antes, como é que pode ser depois, transmitindo a ideia de que leis do progresso regulariam a vida social e que caberia ao sociólogo desvendar essas leis do progresso e orientar a população, orientar os governantes a como chegar lá, né? Bom, isso Comte. A Martineau não. A Martineau está fazendo pesquisa de campo para entender a sociedade. E aí eu pergunto para vocês, usando Wright Mills, quem de fato fundou a ciência da sociedade? Quem de fato fundou a sociologia? Quem fez sociologia? Muito próximo até do que a gente vê hoje. Para mim, sem sombra de dúvidas, a Martineau. Eu até discuti isso num artigo recente, que saiu pela PUC do Rio Grande do Sul, na Estudo Ibero-Americanos, que se estiver incomodando, gente, o barulho me fala que eu coloco o fone. Analista social que inaugurou a sociologia. Né? O que ela fazia era análise social. Ela só não deu o nome de sociologia, mas o nome de sociologia não existia ainda também, né? O Comte só vai falar em sociologia em 1844, né? E até lá o que ele produz não é o que a gente nem sonha hoje em ser a sociologia. Quem está produzindo sociologia, quem está analisando a sociedade, as instituições, o comportamento social, aí sim, a Hersch Martineau. A gente pode pegar as obras do Comte e olhar com relação a isso, né? Que eu acho que é interessante a gente sempre voltar no autor e verificar esses pressupostos. Então, Catecismo Positivista, vocês já leram? Curso de Filosofia Positiva, Sistema de Política Positiva. O que tem de análise social? Né? Isso é uma questão que eu acho que a gente pode discutir. O que tem de reforma? O que tem de proposição? Comte mesmo dizia, né, depois ele muda de ideia, que a sociologia era a rainha das ciências, ela iria conformar a realidade, regular a sociedade. Então, era uma ciência muito dogmática, não era uma ciência para produzir um estudo, né, uma análise da sociedade. E aí, o primeiro livro que vai sistematizar essa pesquisa de campo e a análise social é exatamente esse, que foi traduzido, né, publicado no ano passado, o Como Observar Morais e Costumes. Vejam bem que é esse aí. Esse livro, ele é escrito antes do Sociedade na América, que eu estou traduzindo, que vai sair esse ano. Mas a Martineau publica ele depois. Vocês vão se lembrar aí do Durkheim falando, por exemplo, que estava escrevendo a tese de doutorado e do ladinho mantinha as regras do método sociológico, né?
o da divisão do trabalho social, o suicídio e as regras do método sociológico foi um produto, né, dessa reflexão sobre como observar os fatos, né? A Martineau escreve, nessa viagem de 1834 até 1836, no finalzinho da viagem, nesse movimento de retorno, ela vai escrever o Como Observar Morais e Costumes, a pedido, para que fosse uma publicação de um capítulo dentro de uma obra que iria tratar sobre pesquisa de campo. E aí ela, como representante da pesquisa social, já reconhecida, inclusive. E aí ela escreve, mas não é publicado. E depois o editor dela resolve publicar como livro independente, né? E é um, entre aspas, manual de sociologia, dizendo como pesquisar e fazendo uma crítica ferrenha ao fato de que essa ciência da sociedade, que estava se desmembrando da filosofia, portanto, muito nova ainda, era tratada como uma coisa qualquer, e ela era muito importante para a gente melhorar as nossas instituições sociais, mas para compreendê-la não bastava viajar. Lembre-se dos fenômenos dos viajantes e como eles vendiam as informações que coletavam, sem qualquer sistematização do processo, dos dados, para os sociólogos de gabinete, por exemplo, Durkheim, né? E aí, esse tipo de questão, 60 anos, 70 anos antes, está sendo colocada pela Martineau, né? Coletar dados não é uma coisa simples, a sua relação com o objeto não é uma coisa simples. É um livro que é metodologia de pesquisa pura. Eu uso para discussão metodológica como introdução, inclusive, né? Método sociológico, de tão bacana que é a exposição da Martineau. Engraçado que quando a gente lê, não sei se Jorge teve essa impressão, mas a Martineau é muito contemporânea da gente em algumas preocupações. É como se a gente não tivesse entrado no positivismo, que teve esse período positivista que é ignorado pelos sociólogos e pela teoria sociológica, né? Mas é como se a gente não tivesse passado esses 60, 70 anos de positivismo na ciência social e já caísse direto numa perspectiva compreensiva. A Martineau vai falar abertamente sobre isso, né? Vai falar sobre a necessidade de compreender o significado que os indivíduos atribuem às suas ações. A gente só conhece quem fala isso como Weber, né? Ela vai falar de relativismo, ela vai falar de relacionismo, ela vai falar sobre amostra, ela vai falar sobre viés, que a gente em ciências sociais começa a ler. Olha que absurdo que é, né? E o impacto da nossa formação. A gente só começa a ler em antropologia, início do século XX. Né? Então, a nossa referência é Malinowski quanto a isso, não é? Ou não sei como é que é a de vocês, mas pelo menos na minha época era. Como se a sociologia nunca tivesse trabalhado, porque a sociologia era positivista no período, né? Bom, a gente tem um marco aí, que é uma obra de 1837, que desmente essa história, né? E que mostra como a sociologia escolheu politicamente outro caminho. Que depois ela volta atrás, ela se arrepende, né? E volta atrás. Mas isso não é uma obra isolada. Essa obra Como Observar Morais e Costumes, ela reflete todo o trabalho da teórica. Então, quando a gente pega o livro Sociedade na América, que é um livro fabuloso, é um livro que é escrito no mesmo período em que o Tocqueville está nos Estados Unidos fazendo a pesquisa de campo, né? E escreve o da Democracia na América em 2 volumes. Quando a gente lê o Society na América e você começa a mostrar para os alunos, né, o que é a perspectiva do Tocqueville, como é que é feita a pesquisa de campo do Tocqueville e como é que aparece essa pesquisa de campo, essa análise da democracia americana na Martineau, os alunos ficam completamente empolgados, porque eles têm uma leitura muito boa, gostosa, fluida, né? Não taquigráfica, às vezes vocês vão sentir essa dificuldade no da Democracia na América, né? Num parágrafo você volta e a coisa fica meio solta, que a gente costuma dizer que é uma linguagem, uma estrutura de época na escrita, e eu questiono muito isso. Tanto não é, que a gente tem teóricas que escrevem muito bem, né? E teóricos que escrevem muito bem, como a própria Martineau. E essa obra hoje não é lida. E aí eu sou uma das adeptas da discussão do Michael Hill, nos Estados Unidos, em que ele fala
como é possível. Eu não jogo fora o Tocqueville, é óbvio, eu acho que o Tocqueville tem uma contribuição fundamental, mas como é possível a gente estudar Tocqueville, da Democracia na América, e não estudar o Sociedade na América, da Herbert Martineau, que é uma obra muito mais densa, né? Então, se o Tocqueville está discutindo, está fazendo uma análise comparativa institucional entre a democracia francesa e a democracia americana, e vai mostrar isso, como é que os pilares de igualdade e liberdade vão interferir na institucionalização desse regime que se coloca, né? A Martineau vai discutir o feudalismo, ela não está colocando o capitalismo como uma esfera de debate, ela vai discutir como é que o feudalismo é superado pelo autogoverno. E aí a questão que ela se coloca ao longo Portanto, assim, o mais importante na sociedade é o despotismo versus autogoverno. Né? É liberdade, mas é despotismo versus autogoverno. E aí ela vai discutir se os norte-americanos fazem o que eles falam que fazem. Então ela está discutindo comportamento social e funcionamento das instituições sociais, para chegar ao final dos 2 volumes do Sociedade na América e chegar à conclusão de que, de fato, eles não fazem o que eles falam que fazem. Então, tem-se muito mais notícia na Europa sobre como as instituições norte-americanas funcionam do que elas, de fato, serem exemplo de autogoverno ou exemplo de democracia. E como é que ela chega a essa conclusão? Principalmente, o que chama mais atenção é a análise que ela faz da escravidão e a análise que ela faz da condição da mulher na sociedade norte-americana. Tema que é simplesmente ignorado por todos os clássicos, né? Então, a gente tem uma questão colocada sobre a escravidão no caso do Conte, a gente tem sobre a mulher, nada, né? Nada. Mesmo Weber, com a Marianne Weber, que era uma intelectual super reconhecida, isso não aparece. A Gertrude, que era esposa do Zimmel também, essas questões não vão aparecer, embora o Zimmel discuta com a Marianne Weber, embora o Durkheim discuta com a Marianne Weber, né, sobre a questão do casamento. Mas nenhum dos teóricos se coloca esse tema. Vocês lembram de algum aí que coloca a condição da mulher como tema? Ou o casamento como tema? Não, né? Não aparecem como instituições a serem estudadas, não aparecem como temas a serem colocados na agenda, porque também não interessa a eles, né? Para ser justo, eu vou lembrar aqui do Condorcet, mas porque ele era casado com a Madame Condorcet, que era uma revolucionária, né? Então, na França revolucionária, ele vai, inclusive vai ficar preso por conta disso e tal, mas dos nossos clássicos canonizados, a gente não tem nenhum dos teóricos que vai discutir gênero, né? Ou que vai discutir a condição, firmemente, a condição da mulher e como é que isso importa para as instituições políticas e sociais. Então, o exemplo da Martineau não é o exemplo de uma feminista, que é uma confusão que se faz muito. A Martineau vai discutir as instituições a partir da lógica de funcionamento delas. Então, ela vai dizer como é que uma democracia exclui mulheres, como é que uma democracia exclui negros, qual que é o critério utilizado, né? E isso, para o Tocqueville, por exemplo, importa pouco, né? Da mesma forma, né, ela vai ouvir essas figuras, então, como informantes, a partir da análise que eles fazem sobre a sociedade, o que nos interessa muito, né? Porque uma obra, como nós estamos acostumados a ver, sempre obras de gabinete nesse período, né? Não quero dizer que elas sejam obras ruins só por isso, né? Não é essa a questão, mas que essas obras são uma consulta ao próprio autor. São extremamente etnocêntricas, são voltadas para o circuito daqueles que estão ali, conhecem pouco do mundo, porque os nossos teóricos clássicos quase não viajaram, com exceção do Marx, né? Porque aí era expulso de vários países e tinha que ficar conhecendo também outras culturas e sendo levado a tal. Os demais, o que eles conheciam, né, do mundo para falar sobre esse mesmo mundo? Que tipo de pesquisa fizeram? Né? O próprio Tocqueville conhecia a Inglaterra, a Itália e os Estados Unidos, né? Mas fazia pesquisa de campo,
Gustavo de Beaumont vai falar que sim, né? Que ele fazia, que ele sistematizava seus dados e tal. Mas ele só entrevistava um perfil, né? Homens brancos, comerciantes, políticos, né? Que principalmente que falassem francês. Bom, então é necessário estudar a contribuição, é necessário pensar essas questões, é necessário, acho que, reformular os programas. Né? Não existe nenhum motivo razoável, nenhum motivo, para que a Martineau não faça parte dos nossos programas, né? A não ser o fato de que, quando a sociologia se institucionaliza no final do século XIX, as mulheres são empurradas para fora. Inclusive, quem estava nas faculdades, o que era uma coisa muito difícil de acontecer, como a Marianne Weber e outras, são retiradas da academia. Depois tem que receber o título, né, por honra, e não por terem cursado, por terem conseguido cursar. Então, nesse momento de institucionalização da disciplina, nós vemos um corte muito claro, em que automaticamente as mulheres são excluídas, porque ao institucionalizar a disciplina, você só toma para si aqueles que estão dentro da academia. E as mulheres, até a década de 30, 1930, elas não faziam parte das universidades, né? Eram raras as mulheres que tinham educação formal, né? E a básica, inclusive. Não era nem tarefa do Estado fornecer a educação formal básica. Então, é uma questão de retorno, revisão da história da sociologia, mas também uma questão de enriquecimento da disciplina. Porque se a gente toma a obra da Martineau, essas duas que eu citei aqui em particular, que são análises interessantes, né, que contribuem diretamente tanto para a metodologia, quanto para pensar essa fundação da sociologia, e depois para a análise de sociologia política, na democracia, como as instituições funcionam, né, e não só a instituição democrática funciona, nós temos aí um cabedal maior, um arcabouço maior para que a gente possa fornecer para os nossos alunos, para os nossos colegas, para pensar a sociedade. Em muitos momentos, o que ela diz 200 anos atrás ainda fala, ecoa nos nossos ouvidos. E esse era o critério usado, né? Nós não temos um critério objetivo para definir os clássicos, vocês sabem disso, né? Isso foi objeto de uma investida de pesquisadores americanos, principalmente Talcott Parsons, né? Que vai tentar dar uma identidade às ciências sociais, e aí surge a ideia do cânone, né, que nem é esse cânone que a gente tem hoje, mas a gente não tem nenhum critério objetivo que justifique esse cânone, o porquê desse cânone, por que não outros, né? Por que não tem um cânone, por exemplo, alargado? Então, rever a história, a possibilidade de conceitos, né? A possibilidade da gente ter a coragem de encarar esse trauma que é esse intervalo que vai de 1830 até as obras do Durkheim, 1891. A sociologia finge que nada aconteceu aí. A tática, a estratégia da sociologia é não tocar no assunto, né? E a gente precisa revisitar esse período para descobrir as contribuições desse período, para encará-las, né? E sem que isso seja perpassado por uma desculpa de que nós não temos tempo. Afinal, nós sempre incorporamos leituras, nós sempre damos notícias de leitura, né? Não é o critério tempo que seria um problema, né? Vários outros conteúdos a gente dá notícia e não é totalmente incorporado, ou não é o centro dos nossos programas. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou aqui disponível para conversar com vocês. Não sei se vocês têm perguntas, mas fico à disposição. Excelente, Fernanda. Muito obrigado pela exposição clara, né? A Fernanda, em outras ocasiões, ela invariavelmente é lembrada como exemplo de realmente é uma professora didática, né? E mais uma vez ela comprovou a fama, né? Nessa conversa que nós estamos tendo aqui. Muito obrigado. Acho que foi bastante claro. Reitero, né, o convite da Fernanda, quem quiser fazer alguma questão, alguma pergunta, fica à vontade, como falei, pode fazer pelo chat, quem quiser abrir o microfone também, é só sinalizar que o espaço aqui hoje dessa conversa está aberto e é nosso. Bom, enquanto o pessoal eventualmente pensa ou formula alguma coisa assim, eu vou fazer
alguns apontamentos. Acho que primeiro eu vou fazer uma autodefesa. pela seguinte questão, é que depois que você fez a observação sobre ter me referido a ter classificado a Martin Law como ou protoforma, né, ou algo assim, foi por conta aí de uma perspectiva mais frouxa minha de história da sociologia, né? Porque admito que não tinha nem passado pela minha cabeça, porque eu já trabalhei história da ciência política. E a discussão de história em ciência política, que inclusive é algo até pouco trabalhado e pouco discutido, talvez até menos do que história da sociologia, ela invariavelmente ela trabalha com marcos muito objetivos. Por exemplo, no caso de Brasil, né, a gente, em 2016, celebrou 50 anos da ciência política brasileira, mas qual é o marco? A criação dos programas de pós-graduação, etc, etc, etc. Entendeu? Mas e no caso norte-americano? A criação da Associação Norte-Americana de Ciência Política. Né? Ou seja, há um elemento aí que ou envolve algum marco de formação, que é no caso brasileiro, a criação dos cursos de pós-graduação, né? Minas e Rio, em especial, depois São Paulo, ou, no caso norte-americano, se mira muito na profissionalização, que se cria uma associação profissional, você está ali meio que fechando, né, as arestas, tal, para não ter essa discussão que ela é realmente escorregadia. Né? Por exemplo, com Conte, eu tenho algumas questões assim, nossa, mas Conte, ele de fato, aí no caso, falando da leitura digamos, de alguém que, embora também tenha leitura na área de sociologia, mas que não está, né, discutindo essa questão da história da sociologia. Conte realmente vai? Aí você fica com algumas dúvidas, né? Dúvidas que são, eu acho que, como falei, quando você não tem um marco tão, né? Foi em 1966 que tal teve formação, blá, blá, blá. Aí você fica realmente, mas foi mais essa perspectiva, foi mais uma leitura frouxa, né? No caso minha mesmo, né? Em torno da história da sociologia, que é uma discussão realmente, ela é riquíssima e difícil, eu acho. Até porque, pelo que eu estou sacando, como você está no campo, você está discutindo o campo, né, você mesmo reconhece que é um campo meio minado, né, para dizer quem que justamente pode ser considerado fundador, ou, no caso, fundadora, né, quais são os parâmetros, o elemento arbitrário mesmo. Né? Mas eu acho, ao mesmo tempo, fundamental, porque eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, que eu compreendi que é um trabalho coletivo, né? Eu achei muito interessante para o bem das ciências sociais, porque eu acho que traz um frescor, né? Apontando para alternativas analíticas, né? Além daquelas que já estão nos cânones, que eu acho que podem ser, por esse momento que nós estamos, né, de século XXI, que elas podem ser talvez até mais promissoras em termos de pesquisas ou de gerações de estudos, etc., talvez do que quem meramente tenha seguido os cânones. Por exemplo, como é que eu li o trabalho, né, que você traduziu e tudo mais. Eu estava, como eu estava muito absorvido pela conjuntura, a discussão de uma ideia, por exemplo, eu li um pouco como um leitor de teoria política. Não é aquela coisa engraçada, porque, por exemplo, quando se fala em uma discussão de liberdade, uma oitava acima, né?
ou da ideia de eu não sei, porque é você que é especialista na autora, né? Eu não sei como é que você classifica. Mas eu li o vanguardismo, digamos, da Martineau mais ou menos num mesmo tom político que você vê num vanguardismo, por exemplo, de um Stuart Mill, né? Eu vi, até porque ambos ingleses, né? Oi? Eram vizinhos. Pois é, entendeu? Quer O dizer... Stuart Mill é quem faz, o Stuart Mill faz o prefácio, faz uma resenha do livro do Tocqueville e faz da obra inteira da economia política da Martineau. No final da vida ele fica meio enciumado, porque ela era muito mais reconhecida do que ele, e faz uns comentários assim meio esdrúxulos. Mas ela tinha uma aproximação muito grande com ele, com a Harriet Taylor Mill, né, que depois vira Harriet Taylor Mill, né, que foi quem escreveu A Sujeição das Mulheres, né, e não Stuart Mill. Mas eram muito próximos. Se conheciam as obras, né? Quando ela faz sucesso, ela vai para Londres, ela sai de Norwich e vai para Londres, então se conheciam. Era vizinho do Darwin também, de vários outros. Pois é, porque o que eu li, assim, como falei, na primeira leitura, né, a primeira passada de olho, era uma postura muito progressista para a época, até mesmo em termos de Inglaterra, né, porque mais ou menos nessa mesma época tinha um braço de um liberalismo já mais conservador, né, que depois vai redundar na criação da The Economist, né, que é um liberalismo de laissez-faire, né, bem menos. Você nota que a Martineau tinha uma perspectiva democratizante, né, um iluminismo democratizante, né, essa questão sobre educação, né, é muito interessante, mas que era um pouco uma negação de um liberalismo que foi mais conservador, que defendia uma perspectiva mais oligárquica, né, com relação à representação da vontade política, né? Nesse aspecto, principalmente, se você me permite te contar um pouco, a Martineau associa qualquer concentração de poder à volta às instituições feudais. E ela acha que o feudalismo era o exemplo de tudo que existia de ruim. Né? E ela vai mostrando como é que as instituições, por isso que eu considero ela uma institucionalista, como é que as instituições funcionam lá e cá. E essa parte final do livro que você está falando, né, para quem não lê o livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é como observar. Está até publicado, tem o capítulo inteiro publicado na revista Caos. Eu não vou me lembrar o nome do autor, eu acho que é Fábio alguma coisa, revista da Federal da Paraíba. Tá? É interessante assim, para quem quiser ler e colocar no programa também. Né? E essa primeira parte é a parte metodológica, em que ela vai falar sobre como é que o viajante precisa de requisitos. Requisitos morais, requisitos filosóficos e requisitos também técnicos, né? Depois, na segunda parte, ela vai falar sobre o que observar. E aí ela vai falar sobre o estado doméstico, ela vai falar sobre as noções morais gerais. Eu até tenho gravado no meu canal do YouTube vídeos com leituras curtas, né? E comentando esses tópicos que ela... Estou terminando agora essas noções morais gerais. Mas tem vários outros elementos. Ela começa falando da religião, e aí ela vai. Nessa parte que você está falando, é o último trecho, né, em que ela vai falar, olha, dentre as instituições que a gente tem que observar, o progresso e a liberdade estão conectados. Então, tem uma questão aí que se coloca, que não existe a possibilidade de você ter liberdade na polícia, liberdade na imprensa, liberdade na educação, se essas instituições não forem fortes. E aí eu acho que eu concordo absolutamente com você. Assim, ela vai falar sobre todos esses elementos como capazes de medir a existência ou não de liberdade. E o que ela vai dizer?
E vai falar de classes. A Martineau tem uma teoria de classes aí, em 1838, né, nesse livro. Ela vai dizer, se você tem muita desigualdade social, você não tem liberdade. Né? Se a polícia age discricionariamente, você não tem liberdade. Se o Estado é usado contra o cidadão, você não tem liberdade. Se a imprensa ela não é em quantidade e em diversidade, não adianta ter quantidade e todos reproduzirem o mesmo argumento, né? E ela concorda com o Tocqueville nisso, sem saber que o Tocqueville estava escrevendo sobre isso, né? Que o fato de que você não tem uma autonomia moral nos Estados Unidos. Não tem autonomia moral. Então, você não tem liberdade. Se você não pode dizer o que você realmente pensa, se você é oprimido por ser minoria, né? Por pensar diferente, aí você não tem liberdade. Se não tem liberdade, você não tem progresso. Então, de fato, é uma perspectiva liberal, mas que destoa. Por isso que, às vezes, quando ela é classificada como liberal, eu fico com o pé atrás, porque ela tem um liberalismo muito genuíno. É um liberalismo que fala, Estado, você tem o seu papel. O Estado não está fora, né? A gente não pode confundir com o que hoje se chama liberalismo, né? Uhum. Além disso, esse Estado ele tem que prover as condições para que os indivíduos exerçam a sua liberdade. Liberdade, inclusive, material. Para ela, a liberdade material substantiva, de você ter o que comer, de você ter acesso às condições ideais de existência, ela é fundamental. Então, eu acho que isso nem passa na cabeça de um liberal, né, contemporâneo. Né? Essa discussão de que o Estado tem que prover, e tem que prover não é o mínimo, né? O Estado tem que dar condições, e que sejam condições adequadas para as pessoas serem capazes de exercerem as suas liberdades substantivas, porque sem isso não tem progresso. Pois é, mas aí que está a questão, que eu associei a ela a esses grupos mais progressistas liberais, né? Tem ela, agora estou conhecendo, né? Porque realmente antes não conhecia, como falei, não vamos fingir, né? Realmente não, estou conhecendo por sua culpa, entre aspas, né? Mas tem grupos como o Stuart Mill, tem gente depois no século XX, como John Dewey, né? Que também é um cara ultra progressista e liberal, né? De alguma maneira, o Keynes, né? Eu discuti o Estado poder lidar com as aberrações que a sociedade de mercado é capaz de fazer. Não quer dizer, o que eu acho, porque até mesmo o termo liberalismo é também um termo em disputa, né? Porque, assim como eu falei, como tem um ultraliberalismo, né? Tem um liberalismo conservador, mas também tem grupos socialmente interessados que não abdicam das instituições liberais, né? Mas que compreendem que não é possível você ter uma sociedade sequer razoável se o único sistema de precificação é o dado pelo mercado, né? Que é um pouco do que ela está discutindo aqui, e ela tentando até mesmo achar, assim como ela, como falei, o próprio John Dewey, um século depois, mais ou menos, vão colocar que, na verdade, essa dicotomia liberdade e igualdade ela é falsa. É muito pouco razoável, né, você discutir liberdade com ampla desigualdade. Né? Para Martineau é impossível. Não tem como. As classes não podem ter um vão entre elas. Uhum. Quanto mais tiver essa diferença, pior a sociedade. E para Martineau existem dois tipos de intervenções em relação à pobreza, que é o socorro imediato. Então, essas políticas que são políticas compensatórias, né, de socorro imediato, e políticas estruturais. Então, ela fala isso, que é uma novidade, né, uma interessante novidade, em que ela vai falar que é necessário que sejam pensadas formas para que as pessoas não cheguem a essa situação. Percebe? Então, assim, não é o tudo ou nada, né? Está muito distante disso. Tá? E era uma leitura que talvez incomodasse.
Eu me pergunto sobre isso, sabe? Porque ela era classe média, ela não era da elite, embora assim fosse a rainha gostasse dela, né? Mas ela promovia relatórios para orientar a política pública no Reino Unido, né? Então, uma mulher de destaque, que chega a falar, inclusive, Jorge, que para que eu preciso votar? Para mim, eu interfiro na política externa, eu aqui no território, me ouvem, se eu publico um dossiê, se eu publico um artigo no jornal, eu tenho uma condição de mudar o rumo de uma política, como mudou em alguns casos específicos, como no caso das mulheres, das revistas das mulheres, enfim, outros, muito mais pela minha opinião do que pelo meu voto. Então, isso não estava no horizonte da Martineau, por exemplo, porque ela sabia que ela tinha um poder muito grande, né? Tanto com os leitores quanto com as autoridades. O que é uma coisa interessante da gente pensar, porque no caso da Flora Tristan, para ela entrar no parlamento, ela teve que se disfarçar de homem, né? Tem uma passagem interessante em que ela vai falar, olha, como é absurdo as coisas aqui em Londres e tal, e ela cita a Martineau, mas aí ela tem que trocar com um diplomata, eu acho que indiano, que resolve trocar com ela a roupa, e aí ela consegue entrar no parlamento. Né? Qual que era o papel das mulheres nesse período? O que elas podiam? Não, sem dúvida. É uma discussão que eu acho interminável e que ela é absolutamente necessária nesse trabalho de... E como eu falei, no primeiro momento, eu acho que houve um certo encantamento de minha parte de ver um trabalho com essa datação tão arejado, né? Mas existem outras questões que eu acho que você está colocando também, que é do problema mesmo, né, da mulher no espaço público, né, e ela era uma pessoa muito subversiva, porque colocando aí ela como uma figura protagonista desse processo, né, de construção da sociologia, ela talvez também estava aí construindo uma ideia de sociologia pública, porém com bastante antecedência, né? E sendo mulher. Né? Eu acho que tem uma identificação com a Sim. sociologia pública, que é ridícula, de certa forma, criticada, chamando de reformista, como foi com a Jane Addams, né? Uma tentativa de desqualificar o trabalho. Agora, eu não sei se a Martineau, eu me coloco isso, eu não sei se ela era subversiva, não. A Martineau era extremamente progressista, extremamente, uma coisa... Você fica pensando quanto é difícil a gente hoje fazer pesquisa de campo, com todos os recursos que a gente tem, né? E aí eu fico lendo, agora eu estou fazendo a revisão do Sociedade na América para publicação, né, que tem que sair até julho, e aí tem hora que eu choro de rir com as coisas que ela conta sobre a pesquisa de campo. O livro dela é gostoso de se ler, você não é sentada, você lê o livro, né? Mas é muito interessante a habilidade dela da escrita, e aí você fica pensando a quantidade de estados que ela circulou nos Estados Unidos, né? Contando a história da federação, alguns sequer tinham entrado ainda para a federação, a relação com os povos originários, né? Como era feito o trajeto. Compara, o Tocqueville ficou 9 meses, passou mal metade deles, né? Ficou de cama, ficou ruim, e a Martineau ficou 2 anos rodando os Estados Unidos e Canadá nas condições mais malucas do mundo. Uma mulher solteira acompanhada de outra mulher, né? Essa liberdade só existia porque o noivo morreu. Ela falava que, para minha sorte, o noivo morreu antes do casamento, porque eu sou a mulher mais livre da Inglaterra, e o pai morre, o irmão mais velho morre. Então, você tem uma condição de sorte para isso acontecer, porque aí sim, você se jogar nessa situação não é uma coisa muito fácil. As mulheres não eram treinadas para isso.
Elas não eram treinadas para suportar isso. Ela conta que quando ela sai da Inglaterra, não tinha barco a vapor disponível. Uhum. Então, ela vem num teco-teco, né? E quando ela vai embarcar, ela fala assim, nossa, quando foi se aproximando do litoral, eu falei assim, eu não chego viva, de jeito nenhum. Então, nessas... transgressor, assim... Eu acho que aí, sim, embora, por outro lado, a Martineau continua mantendo uma pose de conservadora. Por exemplo, quando ela vai falar sobre a Mary Wollstonecraft, que era uma inglesa revolucionária, né, que vai descer a ripa em vários teóricos que não consideravam a figura da mulher, que escreve reivindicação dos direitos das mulheres, né? Vai bater principalmente no Rousseau, o Emílio, né? E a Martineau acha que a Mary Wollstonecraft fez um desserviço à teoria. Mas ela não está criticando a obra, ela está criticando o fato da Mary Wollstonecraft ter engravidado em plena Revolução Francesa, indo lá e tal. Então, assim, tem uma... É ad hominem. Percebe? Então, assim, tem algumas posturas, né, que são conservadoras, são características. Mas isso... Talvez na época fossem até revolucionárias, né? Pois é, porque nessa discussão toda tua, né, eu justamente dessas figuras que elas são protagonistas, né, em momentos em que elas estão um pouco avant-garde, né, com relação ao campo e ao meio. Eu estava lendo e acompanhando essa discussão toda tua, me veio um pouco essas personagens aqui, que é a Heloísa Alberto Torres e a Marina de Vasconcelos, né, que a minha orientadora de mestrado, a Adélia Miglevich, ela fez essa tese no início dos anos 2000. Né? Ela defendeu a tese e ela depois tornou livro em 2015, pela editora da UFRJ. Né? Inclusive, também nessa discussão toda, eu acho que é uma boa sugestão de leitura sobre a participação das mulheres nas ciências sociais, em especial aqui no caso Brasil. Mas o que você está me narrando, até porque eu já tinha essa leitura da minha formação com a Adélia, que depois me ajudou a discutir história da ciência política, é essa ambiguidade, né, desses personagens, porque às vezes profundamente transgressoras, né, em uma série de aspectos, mas por uma questão às vezes de origem de classe ou algo do gênero, às vezes dão umas escorregadas que você fala assim, opa, peraí, mas cadê aquele monstro disruptivo que estava ali rugindo, né? E dado momento ela pega e revela, não, eu sou também uma pessoa do meu tempo, né? Eu tô, mas não tô. Mas essa discussão é riquíssima, riquíssima. A própria Nísia Floresta, né? Que era uma feminista revolucionária, depois vai ser lá uma seguidora do Conte em Paris, né? Vai financiar o Conte, vai recebê-lo no apartamento dela, enfim. Uhum. A pessoa que você citou aí, Stuart Mill, que vai brigar com ele supostamente por conta de como via as mulheres. Né? Sim, sim. Mas tem vários elementos, não é tão fácil, né? Ainda mais uma pessoa com 50 livros, que a gente tem notícia publicados, mais de 50 livros, que é o caso da Martineau, mais de 2.500 artigos. Eu estou muito longe de conhecer toda a obra da Martineau. E a pesquisar mesmo a fundo, né? Vão ser poucas as obras, eu imagino, porque vou caminhando aí agora para, daqui a 2 anos, defender a tese de livre-docência. E a Martineau vai ser o objeto, né, da tese. Então, até lá eu consigo um gás para manter um ritmo de, pelo menos, a pesquisa da tradução ela é totalmente diferente, né? Então, ela demanda mais tempo. Você garra em palavras. Uhum. Não é fácil pensar uma obra. Talvez a gente tenha uma discussão a ser feita também no Brasil, né?
que é o fato de que às vezes a gente traduz as obras, e eu estou vendo aí algumas revisões, Santa Catarina eles estão propondo rever a tradução do Weber, né, por conta disso mesmo, porque na hora que a gente vai para a tradução, a gente não vê o correspondente conceitual, então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, qual é o tratamento que o autor está dando àquele tema, aqueles conceitos, para depois ele servir de possibilidade de pesquisa, porque senão o tempo todo nós temos que voltar no original, porque a tradução pecou com relação a isso, né? Sim. Mas eu acho que é uma obra densa e necessária, que precisam de pesquisas aí. Eu mesmo tô já na fila aí, né? Quando tiver a Van Premiere do Society in America, com certeza eu quero conhecer, porque eu acho que é uma contribuição que talvez possa ajudar a desconstruir o que eu chamo de uma mitologia política em torno dos Estados Unidos como os campeões da moral, né, e da democracia, que eu acho talvez uma figura como a Harriet Martineau ela pode ajudar nesse trabalho, né? E eu acho que sim, viu? Porque uma das coisas que ela coloca é que ela mostra como é que a visão sobre o sul dos Estados Unidos é completamente equivocada em alguns aspectos. E aí ela fala assim, a gente pinta o sul, né? Ela chega cheia de informações sobre, né? De todos os tipos. E ela fala, mas o sul tem um sistema de ensino muito mais democrático do que o norte. O norte tem um sistema de linchamentos e de racismo completamente exasperado, assim, uma coisa violentíssima, né? Aí ela vai narrar como é que a lei de Lynch, né, que vai originar os linchamentos, a legitimação dos linchamentos nos Estados Unidos, como é que isso funciona. Então, é interessante ver um relato de época também, de como, né, ela vai narrar a perseguição aos negros já alforriados, né, e casos que ela viu, né, de pessoas serem levadas a óbito, e o fato dos jornais não noticiarem. Então ela vai falar, olha, qual que é a liberdade moral nos Estados Unidos? Ela inexiste, porque você só pode tratar de determinados temas, você nem questiona, e a partir disso ela vai discutir justiça, direito, né? Mas esse é um ponto muito também vanguardista, porque eu também, quando estava lendo e também ouvindo, né, o que você já publicizou, né, tá no YouTube, né, sobre a Martineau, eu fiquei pensando muito no trabalho que o Domênico Losurdo fez depois sobre o liberalismo, o quanto que ele estava apontando ambiguidades constitutivas entre esses personagens, né, desde o do Locke, né, até outros tantos, né, a relação, por exemplo, dos ultraliberais da segunda metade do século XX e o apartheid, no caso sul-africano. Mas você vê que, como eu falei, a Martineau é tão interessante porque ela não entraria nessa discussão do Losurdo. Ele não veria esse ponto fraco, né, dentro, digamos, dessa discussão liberal, né, que ela está fazendo, e ao mesmo tempo sem ser a pessoa que vai passar o pano, né, para essa discussão toda, né, da permanência da escravidão e etc. Né? E tem uma questão aí que é o não comparativismo. Não vai acontecer uma tentativa de salvar as instituições. Ela fala assim, salvar, né, de justificar as coisas. Então, ela vai falar como é que eu vejo a Inglaterra, como é que eu vejo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai falar os Estados Unidos têm situações aqui que são mais retrógradas do que o pior rincão da Inglaterra. Então, isso não é uma visão contrária às notícias sobre o progressismo na época também, né? Uma visão crítica. Agora, a Martineau vai dizer, Jorge, que tudo é uma questão de contingência, porque a natureza humana é a mesma em qualquer lugar. Então, ela não vai atuar de modo etnocêntrico.
ela vai dar notícia, inclusive, do Brasil nesse livro. Eu não sei se você chegou nessa parte, né? Vai falar sobre a cultura brasileira. Então, ela tenta o tempo todo se cercar de vários elementos e de resultados das viagens dela para demonstrar esse relativismo e para demonstrar qual é o papel, né, do observador nesses casos de relação com o seu objeto, e o objeto aí geralmente sendo as instituições. Não, sem dúvida. Essa discussão, inclusive, digamos, de caráter, esse perspectivismo, digamos assim, né, que há na Martineau, sem dúvida, já seria uma discussão que valeria demais entrar. Mas que não vou fazer porque a gente está já avançando na hora. E eu quero deixar aí, no caso, para a gente poder encaminhar para o encerramento da conversa, Fernando, até pelo trabalho que você está fazendo de investimento, de tradução, de divulgação da Martineau, a que interessa, se deixar como talvez uma última reflexão, né, para essa conversa de hoje, a que interessa ao leitor brasileiro, né, a Harriet Martineau? A gente já compreendeu que ela faz parte desse trabalho de construção, né, da sociologia enquanto ciência. Ela tem realmente, isso é inegável, uma discussão metodológica até bastante avançada, né, muito mais avançada até mesmo do que o Conte, concordamos, né? Mas, além desse elemento de história, para o leitor do século XXI, no Brasil, né, a quem interessa, o cara vai pegar e vai ler a Martineau, ele vai ter quais possibilidades? Bom, eu vou falar do Como Observar Morais e Costumes, tá? Depois eu comento sobre outras, se for o caso. Esse livro foi escrito para leigos. Então, esse livro foi para dizer, quem faz coleta de dados são os leigos. Então eu tenho que conversar com eles, eu tenho que explicar para eles a minha experiência, eu tenho que mostrar para eles que é necessário o tratamento adequado dos dados. Então, esse livro, ele é acessível. Ele não é um livro que está, embora a discussão seja densa, né? Um aluno de estudante social vai ver ele com uma perspectiva, o leigo vai ver com outra. Ele é fundamental para a gente, inclusive, repassar questões que estão aí na crista da onda. Questões como, por exemplo, golpe de Estado, questões como o funcionamento das instituições, questões como morais, papel da religião, né? A Martineau, ela vai... Não sei se está aparecendo aí a zoeira, mas tem uma obra aqui do lado. A Martineau vai chamar a atenção para como nós chegamos até determinados resultados. E como é que isso diz muito sobre os nossos condicionamentos, todos os tipos de condicionamentos. Vocês vão falar assim, mas isso é muito atual hoje. Não. Toda vez que a gente continua discutindo, inclusive que a Terra é redonda, que não tem nada parece estar no seu lugar, né? Nós estamos tendo que reinventar a roda, e essa discussão ela é extremamente atual, porque faz com que a gente reflita sobre as circunstâncias sociais e não faça conversa de boteco, né? Que a gente tenha uma análise em profundidade sobre tudo que nos rodeia, porque tanto a sociologia, a ciência política, a antropologia, Opa, pessoal, estão me ouvindo? Eu acho que a Fernanda ela congelou, né, a imagem dela. Vamos esperar uns segundinhos, né? Aproveitar o momento mais uma vez. E se ela conseguir voltar, porque realmente congelou mesmo. Inclusive, vocês estão me vendo e ouvindo? Espero que sim, né?
Ah, beleza, Marco. Tá me ouvindo? A minha imagem... Ah, beleza, Ariana. Não estou congelado, não, né? Pois é, que pena. Que pena. Bom, mas a gente teve um probleminha, então, na conexão da Fernanda. Realmente pode ter, inclusive, até mesmo faltar... ela realmente caiu, né? Ela teve um probleminha na conexão dela. Deixa eu mandar aqui uma mensagem rápida para ela. Mas, de toda maneira, ainda bem que pelo menos foi no final, né? Mas, enfim, a Fernanda acabou que não vai conseguir se despedir da gente com calma, mas deixar aqui o agradecimento, né? Mais uma vez pela disponibilidade dela. Vocês viram quanto que a Fernanda é generosa e, como eu falei, didática, clara, objetiva, né, nas apresentações dela, e mais uma vez chamar a atenção, né, para esses... a Fernanda está mandando mensagem aqui, mas eu vou encerrar porque aparentemente ela não vai conseguir voltar mesmo. Mas, como eu falei, mais uma vez chamar a atenção para os clássicos no cotidiano, a segunda edição desse livro da Fernanda, que é um trabalho tanto para o leitor de ciências sociais, mas também para o leitor não especialista, né? E também essa tradução, né, que ela fez da Harriet Martineau, o Como Observar Morais e Costumes, e ela, como ela disse na nossa conversa, ela está concluindo a tradução do Society in America, né, que deve sair ainda esse ano. Gente, queria agradecer a presença de todos, inclusive a galera que acompanhou aqui a conversa, o pessoal depois que está assistindo aí no YouTube, né? E abaixo eu vou deixar todas as informações de contato, tanto minhas quanto da professora Fernanda Alcântara, da Federal de Juiz de Fora, para que vocês possam adquirir os livros ou contactá-la eventualmente com questões, né, de pesquisa, dos tópicos que ela trabalha e etc. Então, vou encerrar agora a gravação.